Fala pessoal, tudo bem com vocês? Seja bem-vindo à segunda aula aí do curso de Catecismo. Eu sou seu professor Mikael e na aula de hoje a gente vai aprender um pouco mais sobre lógicas. Como que uma lógica pode se expressar por um circuito elétrico, né? Já parou para pensar sobre isso? É isso que a gente vai ver hoje. Recordando também o que a gente viu na aula passada, né, eu mostrei como que faz a instalação ali do Catecismo, uma instalação bem simples, né? Inclusive, você pode pegar lá o arquivo no Drive que eu coloquei no link da descrição aí do vídeo. E se você não assistiu esse vídeo, recomendo que você assista. Eu vou deixar aqui o card para caso você não tenha assistido, dá uma olhada lá antes de continuar essa aula aqui. Então, para você que já está com o Catecismo aberto aí, eu acabei de abrir o meu. Já digitei a senha, né? A senha é 4962. Com o Catecismo aberto aqui, então, vamos dar um zoom aqui, porque é a aula de hoje que a gente vai fazer. A gente vai trabalhar com os circuitos mais simples que existem, né? Os mais fáceis de você exemplificar para quem está começando, né? E aqui eu já vou levar em consideração que você já tem um nível aí básico de elétrica. Infelizmente, eu ainda não montei o meu curso de elétrica básica. É, Pelo que o pessoal me pede, a demanda maior é para mexer com a questão de comandos e automação, né, que é a minha área. Mas quem sabe no futuro, se eu tiver aí um curso de elétrica básica, eu vou indicar para vocês. Sem mais delongas, então, a gente vai fazer um zoom aqui na tela do Catecismo para ficar mais fácil a nossa visualização e também o manuseio aí da tela. Se você quiser, você pode assistir todo o vídeo ou vai pausando ele e vai me acompanhando, que eu acho mais fácil e você vai conseguir aprender melhor dessa forma. Então tem duas formas de você dar zoom aqui nas telas. Uma delas é usando os botões. Então aqui em cima eu tenho o zoom mais e o zoom menos. Apertando o zoom mais, ele vai aproximar. Zoom menos, ele afasta. Ou você pode usar aquele método mais intuitivo que a maioria dos programas tem, que é segurar a tecla Ctrl no teclado e rodar a bolinha do mouse. Você também consegue aproximar e diminuir. Então eu vou aproximar um pouco aqui para ficar mais próximo da nossa tela. Lembrando que eu tô fazendo as aulas passo a passo, mas eu não tô fazendo um resumo geral de toda a ferramenta, porque senão ia demorar muito tempo. E, na minha visão, é mais fácil você aprender usando as ferramentas do que eu mostrar todas as ferramentas que tem e posteriormente você tentar. Talvez você não lembre, talvez você não grave muito bem dessa forma, então eu prefiro ir fazendo e usando, então sempre vai ter coisa nova, sempre coisa diferente para você mexer. E outra coisa também, né? Quando você vai pegando a manha e aprendendo as coisas básicas, você também pode criar circuitos e ir brincando, fazendo as simulações para também agregar mais conhecimento para você. O que a gente vai fazer então? A gente vai primeiro ativar uma ferramenta aqui do Catecismo, que são as linhas de cursor. O que é a linha de cursor? Quando eu tenho um elemento aqui que eu quero colocar, eu seleciono o meu elemento aqui e ele aparece, ó, ele está flutuando aqui para ser inserido na tela. O grande problema é que eu coloquei um elemento aqui e agora eu vou colocar um elemento que vai ficar ligado na mesma linha. Aqui, como está próximo, é fácil de identificar que ele está alinhado. Mas quando você vai mexer com circuitos trifásicos, ou que você tem muitos comandos e você quer ganhar tempo na montagem aí do teu projeto, da tua simulação, isso aqui acaba atrapalhando um pouco. Então, o que eu recomendo sempre fazer? O Catecismo, ele não salva as configurações. Então, sempre que você abrir ele e você quiser usar essa ferramenta, que eu acho importante usar, você sempre vai ter que vir aqui, né, no File ou Arquivo, Setting, e aqui você vai marcar, ó, linhas auxiliares do cursor. Então, toda vez que você pegar um elemento aqui agora, olha como ele vai aparecer. Ele vai aparecer com essa cruz aí. Então, ele faz uma linha exatamente na base da conexão dele, na base de baixo. Cria uma linha na vertical e uma na horizontal, que facilita muito na hora de você fazer as ligações. Então, eu sempre uso essa ferramenta, sempre deixo ela habilitada, fica fácil de trabalhar assim. O que a gente vai fazer? A gente vai fazer um circuito de uma lâmpada. Coisa mais simples do mundo. Então, vou colocar aqui
uma fase, né, que é representada aqui pela letra L. Vou colocar aqui, sei lá, 127, que é a tensão de fase com o neutro aqui, vai dar esse valor. Vou colocar o neutro lá embaixo, não vou colocar ele agora. E, ó, aproveitando, colocar um interruptor aqui. Ah, Mika, mas está usando um botão NA, que não tem retenção. Não vamos se atentar agora à simbologia. Eu só quero exemplificar um circuito do jeito mais simples possível. Então, se você já tem um conhecimento avançado aí, dá uma relaxada aí que a gente já vai chegar num nível mais complexo. Aqui é mais para quem está começando mesmo, para ganhar um pouco de experiência aqui na ferramenta. Tanto que eu até vou tirar esses caras aqui. Vou colocar int interruptor. Certo? Então ele está aqui. Eu sei que ele está alinhado já, porque eu deixei ativo, né, o cursor dele. E vou aproveitar. Ah, desculpa, eu estou indo um pouco rápido. O símbolo da fase, ele fica aqui, ó, no primeiro grupo, ó. Esse Lzinho aqui. E esse interruptor que eu peguei de exemplo fica nesse grupo aqui, ó. Drive button. E aqui o push button. Botão de pressionar. Certo? E eu também vou colocar agora uma lâmpada, né? Que aqui é como se fosse um sinaleiro, mas para nós a gente vai interpretar como uma lâmpada mesmo. Vai ser essa aqui, ó. Pilot Signal. Exatamente nesse grupo aqui, ó. Coils and Signals. E vou colocar ele aqui. Alinhado no nosso circuito. Deixar a cor amarela para ficar mais intuitivo. Ah, Mikael, você não podia fazer o seguinte, ó. Deixar dessa forma aqui. Cara, se você não faz ligação elétrica entre os elementos com condutores, eles não funcionam. Então você não consegue fazer isso. Então sempre que você for criar uma conexão entre elementos, eles precisam estar conectados com algum condutor. Então, você encostar um no outro, ele não vai dar condução, ele não vai funcionar. Por isso que você sempre tem que deixar esse espaço aí entre os elementos. E aqui embaixo eu vou colocar o neutro. Cadê desse lado aqui, ó? Eu vou até deixar ele alinhado aqui para a gente fazer um teste. Lembrando, isso aqui não estou seguindo padrão nenhum, tanto que o CAD Simulator não é para fazer esse tipo de circuito, né? Um circuito de uma lâmpada convencional aí que você tem em casa, essa não é a melhor ferramenta para isso. Tanto que é um circuito bem simples, mas eu quero fazer dessa forma para a gente começar a trabalhar com lógica, né? Que existe um conceito na lógica que muita gente acaba associando lógica diretamente com programação. E na verdade não é bem isso que acontece, né? A gente consegue fazer uma lógica com um circuito elétrico, que é esse o objetivo da nossa aula de hoje. Então vamos fazer as conexões aqui. Eu vou vir aqui no último grupo, ó, que é Cables and Connections. Então vamos fazer o cabeamento aqui. O padrão do CADSIMO ele tem uma espessura dos cabos. Então esse nível de espessura aqui, ó, é o primeiro, é o padrão. Não muda nada na questão de simulação. Mas como eu estou gravando uma aula, para ficar mais fácil de visualizar, ó, eu vou deixar nessa espessura aqui, que eu acho que fica legal já para ver. Fica um pouco mais contrastada ali, um pouco mais grossa, vai aparecer melhor. Vou fazer esse teste aqui só para mim dar de exemplo. Então, liguei o meu neutro e agora eu vou pegar aqui, ó, o phase wire, que é o fio de fase. E agora eu vou pegar exatamente, isso é um detalhe muito importante no CADSIMO. Quando eu mexo aqui o meu cursor do mouse, ele tem uma bolinha que fica como se ela buscasse ali uma referência. Eu preciso deixar com que essa bolinha fique exatamente aqui, ó. E assim eu clico, seguro e arrasto e faço a ligação. Mesma coisa aqui, ó. Por mais que seja um detalhe muito específico, isso aqui faz toda a diferença quando você usa o CADSIMO e você quer fazer simulação.
Porque esse nível de conexão é até uma coisa um pouco ruim. Eu não sei porque que o pessoal não otimizou isso. Se você fizer uma ligação, por mais que o cabo passe na conexão, ele não funciona. Ele não dá conexão. Isso é um grande problema. Ó, que interessante aqui, ó. Eu fiz o teste aqui, ele tá ligado, ó. Mas tem algumas formas que quando você faz essa ligação direta na horizontal, nem sempre funciona. Então eu até fiz essa ligação, funcionou. Eu não esperava que ia funcionar. O CAD-Simo tem umas coisas que você tem que testar. Mas sempre que você for fazer uma ligação lateral nesse nível aqui, o interessante é você descer a conexão, fazer isso aqui e fazer a curva. Porque nem sempre uma conexão direta na horizontal funciona. Na vertical sempre vai funcionar. Sempre vai funcionar. Ó, então aqui tem o nosso circuito. A partir do momento que eu clico aqui no botão, até eu tô fazendo um pouco rápido, né? Aqui eu tenho o botão para simular. Então, a partir do momento que o meu circuito entra em simulação, os meus cabos aqui, até a parte de potência, ó, ela não tem cor. A partir do momento que eu simulo, ó, ele assume a cor aqui, que é uma cor marrom. Eu acredito que eu não sou daltônico, né? Tem um pessoal que vê isso aqui como um vermelho, mas para mim é marrom e azul. O vermelho aqui no CAD-Simo, ele é para tensão positiva mesmo. E o preto, quando está em simulação, é a tensão negativa quando você tem tensão contínua. Então aqui, ó, o neutro ficou azul, ó, tá transmitindo até aqui. E quando eu ligo, ó, ele aqui não dá a impressão, espero que vocês estejam olhando melhor que eu aqui, porque minha tela está muito clara. Mas a hora que eu aciono o interruptor, ó. Só que o que acontece? Aqui eu tenho um erro de ligação. Então o meu cabo neutro, ele passou. Ó. Dá a impressão que tá ligado, não tá? Vamos simular de novo? Tá. Isso é mais um detalhe, né? Esse é o mesmo detalhe que eu tinha comentado agora com vocês. Se eu passo da minha ligação, é como se eu tivesse passado do ponto. Ó. Então eu fechei, chegou fase aqui. Mas aqui não tem neutro? Tem. Só que é como se ele estivesse passando por cima do conector. Então esse é um problema. Nesse caso, então, ó, e dá pra ver, ó, porque quando eu seleciono esse trecho, ó, ele vem até aqui, ó. Então, o que você tem que fazer? Venho, deleto, pego o fio neutro e faço a mesma coisa, ó. Espero chegar bem na pontinha aqui da conexão desse elemento e faço aqui. Agora eu faço a ligação aqui e funciona. Então, esses são os pontos mais básicos em questões de ligação no CAD-Simo para que tudo funcione. Tudo nele que tem esses... Todo elemento dele tem geralmente uma entrada e uma saída. Você precisa ligar exatamente dessa forma, bem no ponto terminal dele. Se você passar do ponto, não vai funcionar. Vamos fazer um erro aqui, ó. Liguei lá, aqui na fase eu peguei bem certinho, ó. O ideal seria eu soltar aqui, ó. Vamos supor que eu passei sem querer, ó. Passei. Bonito se ele funciona, né? Ó, ele não passa. Tá chegando fase aqui, não passa. Por quê? Porque ele não é como se ele não tivesse ligado no pino. Eu até, na minha opinião, o pessoal do CAD-Simo talvez poderia fazer algumas pequenas esferinhas, né? Pra facilitar isso, né? Mas ok, não tem problema. Esse é um problema relativamente fácil de resolver. Então, sempre preste atenção, né? Eu espero que você consiga montar esse circuito aí para você ver como ele é simples. E agora que a gente já entendeu esse conceito da ligação, vamos partir para o que interessa, que é a questão da lógica. Então, eu tenho um circuito aqui e esse circuito é um circuito básico que tem em qualquer residência aí. Então, eu estou gravando esse vídeo agora à noite, então estou com as minhas lâmpadas aqui, elas estão acesas. E o circuito, cara, é exatamente esse. No meu caso aqui, como eu conheço o circuito, e pode ser que você até esteja comentando isso agora aí, assistindo, que, Mikael, a minha casa as lâmpadas elas funcionam com duas fases. Então aí você colocou fase neutra, mas na minha casa é duas fases. Cara, não importa. Eu posso até tirar esse neutro aqui e colocar outra fase. Vai funcionar igual. O importante que a gente tem que entender é o seguinte, que isso que você está olhando aí na tela é uma lógica. Por mais que às vezes as pessoas não consigam associar diretamente isso, eu tenho uma lógica aqui. E essa lógica, da forma com que está concebida, ela existe a forma
tipo ponto a ponto de tudo, das condições que eu tenho para a lâmpada ligar e as coisas, não vou dizer assim mais óbvias, mas é o padrão de funcionamento. Esses elementos que não ficam no padrão, mas eles fazem parte, eles estão relacionados com a infraestrutura. Então você pode falar aí, se eu falar para você o básico da lógica é o quê? Para a tua lâmpada acender, o interruptor tem que estar acionado. Se ele não tiver acionado, a lâmpada está apagada. É básico, né? É isso que vai dizer. Então, o elemento que a gente tem interação, ou o principal condição, esse é o termo correto, porque quando você tem lógica, você tem condição, né? Se o interruptor está acionado, a minha lâmpada está acesa. Se ele não está, ela está apagada. Ah, Micael, mas existem outras condições. Com certeza. Eu preciso ter tensão, né? Os meus condutores precisam estar bem conectados. Se eu tiver um mau contato aqui no pino, ou se alguém foi lá e tirou por sacanagem, né? E o cara vai lá, fica ligando, desligando. Acho que é a lâmpada, porque geralmente o que dá problema é a lâmpada, né? A infraestrutura, em alguns casos, dá problema, mas é um caso mais raro de acontecer. Mas a gente não trabalha, tipo, com a questão dos fios, né? Só quando a gente está trabalhando com manutenção. Mas aqui, em questão de lógica, essa aqui é a lógica mais básica, que eu tenho um item só amarrado nela e que ele precisa estar acionado para funcionar. Bem simples, bem básico. A gente montou aqui no Cadecimo. Tenta fazer o teste aí. Se você só está assistindo aí e quiser fazer agora, pode pausar o vídeo e executar esse circuito aí. Agora a gente vai mexer um pouco nele. Vamos agora colocar condições, porque o que acontece? Em comandos elétricos, principalmente a parte de circuitos de controle ou circuitos de comando mesmo, né? Eu prefiro chamar circuito de controle, que diferencia um pouco de comandos elétricos, né? Para mim, comando não é só fazer lógica. Tem umas definições a mais sobre isso, mas não vamos tratar disso agora. Vamos adicionar elementos. Porque o que acontece? Em comandos elétricos, a parte dos controles, você sempre vai trabalhar ele com linhas. Mais para frente a gente vai ver sobre as referências que a gente tem no próprio, no próprio projeto, que, né, eu tenho essa referência A, B, C, que são as colunas. Né? Pense um tabuleiro. Então eu tenho referências nas colunas e referências nas linhas. Justamente para mim identificar alguns elementos depois. Futuramente a gente vai trabalhar melhor a questão da referência cruzada. Não vamos trabalhar isso hoje. Mas sempre eu vou ter um elemento terminal, que é o elemento que vai fazer com que o meu comando ou o objetivo do comando vai estar amarrado nele. Obviamente, nem sempre ele é um elemento do final do comando, mas da forma com que a gente trabalha, e a literatura ela não tem uma definição explícita para se fazer dessa forma, mas eu sempre tratei desse jeito porque é um método mais fácil de você compreender. E, obviamente, com o passar do tempo, quem tem um conhecimento mais avançado consegue customizar um pouco melhor esse tipo de solução. Mas eu até vou pegar aqui, eu vou tirar um print rapidinho desse comandinho aqui. Eu vou colocar aqui na nossa prancheta de desenho. Até tem um diagrama aí do paralelo, que depois a gente vai fazer ali. Vamos tirar aqui agora, para nós não é importante. Então aqui eu tenho o nosso comando, certo? Da nossa lâmpada aqui. E a gente pode fazer algumas definições. Ó. Esse cara aqui, geralmente, o que fica no final da linha de comando. Porque aqui eu fiz uma linha de comando. Esse cara aqui, a gente pode chamar ele de elemento terminal. Porque ele vai ficar no final da linha. Tá ligado, caps? Esse cara aqui. O que esse elemento terminal ele é responsável? Todo o objetivo do comando vai ser acionar esse cara. Então, aqui a gente tem uma condição somente, né, que é o interruptor. Mas a gente vai começar a colocar mais. As condições do meu comando elas vão ficar aqui, ó. E aí, obviamente, lá para frente a gente vai ver que tem diversos tipos de condições, que a gente pode chamar de intertravamento, ou condições em automático.
interações do ser humano, que aqui também é um nível de interação pelo ser humano, né? Que são botões, que são chaves. Mas eu vou dizer aqui que esse cara vai armazenar as minhas condições. Obviamente, eu posso ter condições aqui? Posso, é como eu comentei. Mas da forma que a gente vai trabalhar e compreender, porque até a literatura não diz, não fala nada explicitamente sobre isso, porém, ela gosta muito de colocar a maioria dos diagramas nesse layout que a gente está vendo aqui, né? Principalmente quando se tem o neutro aqui, né? Quando você tem duas fases, geralmente você vai ter o que? Mais um fusível aqui ou mais uma parte do seccionamento. Porque de fase você tem que... você faz a proteção com seccionamento, né? O neutro você não coloca... Não é na elétrica a gente não faz esse tipo de coisa, né? Então aqui, condições entre o acionamento e o elemento terminal aqui, que no caso é a nossa lâmpada. Qual que é a função da lâmpada? A função da lâmpada é iluminar. Mas eu poderia ter um outro elemento terminal aqui. Poderia ser um motorzinho, um contator, que a gente vai ver depois, uma buzina. Então, as condições vão trabalhar para que o elemento terminal seja acionado, certo? E aqui a condição mais simples que eu tenho, né, tá amarrada aqui, é somente um botão, né, ou um interruptor. Mas vamos começar a customizar um pouco. Vamos voltar aqui agora, cá de cima. E se eu colocar mais um? Como que vai ficar essa lógica? Porque se a lógica elétrica ela está aqui, eu tenho uma lógica que é: se o interruptor está ligado, a lâmpada acende. E se eu colocar mais um? Então, duas formas de a gente colocar um elemento novo. Eu posso clicar nele, Ctrl C, Ctrl V, ele vai aparecer aqui. Eu posso trazer ele para cá. Só que ó, aqui eu vou ter que já dar um espacinho aqui. O Ctrl C, Ctrl V no cá de cima, ele é meio complicadinho de você usar. Ó. Eu dou Ctrl V, ele apareceu aqui, ó. Só que... Passou uma moto aqui. Só que para mim trazer ele para cá, eu preciso clicar em cima dele. Se eu não clicar em cima dele, quando eu der o Ctrl V, ele vai automaticamente ele vai ficar ali. Então, quando você seleciona muita coisa e dá Ctrl C, Ctrl V, cara, dependendo da forma... Se você não pegar um elemento e trazer já pro local correto, pode ser que ele cole e fique sobrepondo outros elementos. E aí, para você separar, cara, é uma salada. Então, tem que saber usar. Ou, se você não tiver segurança, e até mais fácil, você vem e pega mais um aqui, ó, e insere ele. Só que ele não vai caber aqui, porque não tem espaço. Então, eu preciso abrir um espaço aqui. Então, o que eu vou fazer? Também já é uma ferramenta nova para você usar. É mover partes do circuito. Então, eu preciso jogar isso aqui mais para baixo. Se eu for jogar um por um, ó, quando eu clico na lâmpada, ela não fica amarrada. Deveria ficar, né? Tem alguns... tem um programa, um aplicativo para o celular que é Simo Relay, que eu acho que eu vou fazer mais para frente em algumas aulas, que ele já é mais inteligente nessa questão de mover. Cara, para resolver esse problema, você tem que selecionar todo esse cara aqui, ó. Então, ó, selecionei todo ele. Após selecionado todo ele, você tem que selecionar um dos elementos aqui, clicar e descer ele, ou subir ou mover ele para onde você quiser. Acho que aqui já é suficiente. Vamos pegar mais um cara aqui. Ah, mas está trazendo o 13 e 14. Existe depois uma explicação para o 13 e 14 que eu não vou fazer hoje. Quem já é do comando já entende isso aí. E vou colocar aqui. Int 1, int 2. Então são dois interruptores. Vamos fazer a ligação. Liga aqui. Liga aqui. Beleza? Como que vai ficar essa nossa lógica agora? Como será? Porque a gente... Se a lógica que estava antes, ela já estava sendo alterada, quer dizer, estava sendo alterada não, existia uma lógica. Eu mexi nesse sistema elétrico, então eu mexi na lógica. Agora eu adicionei um elemento, então as condições elas aumentaram. Ou seja, é bem fácil da gente pensar até nessa lógica aqui. É só eu ver o seguinte, ó, quando eu coloco aqui para simular, eu posso fazer o teste, ó.
Se eu mexer esse interruptor aqui, acionei 1. Não faz nada. Por quê? É só a gente olhar aqui, ó. A fase está aqui, ó. Acionei, ela desce. Chegou até esse cara. Certo? Para a lâmpada acender, vai faltar o quê? Mais esse interruptor. Então agora eu preciso de 2 interruptores para acionar uma lâmpada. Cara, em questão de lâmpada, não acho que seja muito interessante isso aí. Você apertar 2 interruptores para acender uma lâmpada. Pensando aqui agora, eu não vejo nenhuma aplicação para isso, né? Lembrando que a gente só está fazendo aqui simulação, né? Não estou falando que existe esse tipo de circuito que você pode fazer isso. Apesar de que tem muitos instaladores, principalmente prediais, que em vez de executarem o comando de interruptor paralelo da forma correta, eles acabam fazendo uma ligação parecida com essa, que é uma ligação em série. Então você vai depender de 2 interruptores para funcionar. Então geralmente eles travam o interruptor e daí o cara consegue ligar a lâmpada por dois lugares, tanto por aqui quanto por aqui. Mas essa ligação ela não é dessa forma que acontece, tá errado. Aqui eu estou amarrando 2 condições. E, se você lembrar lá dos circuitos, isso aqui é como se fosse, vamos dizer que isso aqui é, a fonte de alimentação ela é próxima, né? Isso aqui é um circuito, né? A gente entende que isso aqui é um circuito. E é uma ligação em série, né? Certo? O interruptor aqui, os interruptores estão ligados em série. Então, sempre que eu tiver uma ligação em série, eu vou estar amarrando as 2 condições. E essa condição aqui, nesse modelo, vai ser chamada de condição AND ou condição E. Que, para quem já tem um conhecimento aí de lógica, né? Lógica AND, remete a um bloco de lógica binária, tudo mais, que eu não vou citar agora também, porque a gente está indo bem com calma. A gente está falando só de lógica elétrica aqui e eu acho que não vale muito a pena a gente ficar falando de bloco lógico agora. Vamos lá. Vamos pegar aqui o nosso desenho, trazer para cá. Ó, então agora, o que acontece? Eu coloquei mais uma condição aqui para minha lâmpada. O meu elemento terminal, ele não mudou, certo? Permanece o mesmo. As condições mudaram, né? Agora, que tinha ficado no elemento só. As condições elas aumentaram. Eu dependo de mais 2 acionamentos. E isso aqui, quando está ligado em série, eu chamo, como está uma série aqui. Esse aqui fica meio colorido, não gostei. Aqui é a lógica AND ou E. Por que AND ou E? Na verdade, AND e E é a mesma coisa. A diferença é que o E é a tradução do AND, né, em inglês, que é E quando você quer juntar alguma coisa. Tipo, aqui a condição é o interruptor 1 e o interruptor 2 estarem acionados. Então é por isso que ele tem essa lógica. Então sempre que você tem elementos em série ligados eletricamente em um elemento terminal, que no caso aqui é uma lâmpada, mas pode ser qualquer um daqueles exemplos que eu dei, você vai estar amarrando isso numa lógica AND. Então esse trecho aqui, se a gente fosse usar bloco lógico, que eu não vou usar hoje, acho que não vale a pena. Eu tenho um curso de automação, que lá eu vou tratar melhor isso. Aqui é mais sobre o cadecimo. Lógica AND, então, 2 elementos ligados em série. Eu vou dizer sempre que as condições vão depender um interruptor e um interruptor 2 e poderia pôr mais um interruptor 3 e um 4 e por aí vai. Então, quanto mais coisa eu quero amarrar nessa lógica, ele vai ficar. Eu sempre vou falar a palavra N, então é um macete para a gente sempre lembrar. E a única forma da lâmpada acender é quando todos os elementos estão ativos ou estão acionados. Qualquer um deles que não esteja acionado, né, como é um circuito em série, se você abrir esse circuito em série, ele deixa de funcionar. O objetivo dele de mandar tensão aqui para o meu elemento terminal não vai acontecer. E se a gente ligar os interruptores em paralelo, o que vai acontecer? Então vamos voltar para cá, para a simulação.
Vou simplesmente mudar aqui, ó, meu desenho. Lembrando que você pode clicar, selecionar e arrastar que ele vai se mover tranquilamente. E vamos fazer a ligação. Vamos ver se ele vai funcionar assim. Eu não sei se vai funcionar assim. Ok. Fiz uma ligação agora em paralelo. Só que esse paralelo aqui a gente não pode confundir. Não é o mesmo circuito para... Se você pesquisar aí, circuito predial, lâmpada, circuito paralelo. Cara, não é isso aqui. Depois eu até vou tentar fazer ele aqui, né? Que o interruptor que é usado ele é um pouco diferente, né? Ele tem 3 pinos. Então eu consigo até fazer uma simulação parecida aqui. Mas aí vai mudar o tipo de lógica que a gente está trabalhando. Mas enfim, cara, ó. Fiz a ligação em paralelo. O que, que vai acontecer aqui? Para minha lâmpada ligar, eu tenho agora 2 opções, né? Eu posso acender ela pelo interruptor 1, certo? Ou eu posso interromper ela no interruptor 2. Então eu tenho 2 pontos para ligar ela. Só que assim, isso aqui não é usual, porque o que acontece? Imagine que você, sei lá, ligou esse interruptor aqui, de fato, na tua casa lá, certo? Colocou em 2 pontos, então um do lado da porta e um no final do quarto, ou na cabeceira, vamos dizer assim, que geralmente o circuito paralelo para controle de iluminação, geralmente nesse nível que é feito, ou uma escada, né? No patamar de baixo e no de cima. Enfim, só que não é essa ligação, só estou dando de exemplo, porque essa ligação aqui ela não funciona, né? Imagine que você ligou lá, chegou, apertou um botão. Você precisa só passar pelo lugar e depois você precisa desligar. Então, uma escada é um exemplo, né? Imagine que você vai subir a escada. Então, o interruptor 1 está embaixo, então está escuro. Você acendeu a lâmpada, beleza. Você vai subir a escada, e a hora que você chegar lá, cara, esse cara não faz nada. Não consigo desligar o circuito lá de cima. E daí não faz sentido você descer a escada para apagar. Então, por isso que esse circuito aqui, ele não é usual. Na verdade, nem o outro era, né? Eu só estou dando o exemplo aqui de como que fica uma ligação de duas condições em paralelo, certo? Olha como é que vai ficar. Então, quando você tem esse tipo de circuito aqui, elementos em paralelo, eles sempre vão resultar numa lógica OR, ou uma lógica OU. Então, vamos pegar isso aqui, levar para o nosso dashboard aqui. Nosso dashboard não, nosso whiteboard. A ferramentinha bem legal aqui da Microsoft. Se você... na época que eu dava aula no Senai, eu usava bastante isso aqui, achava bem legal. Ó, então agora, esse tipo de ligação aqui, como que ele vai ficar? Eu tenho as 2 lâmpadas ali, então a gente vai chamar essa ligação em paralelo de ligação OR ou. Opa. Que, da mesma forma que o AND e o E, é simplesmente uma versão americana, uma versão em inglês e outra versão já em português. Então, OR é ou em inglês, né? Ou. Por que ele tem esse nome, né? Porque é só a gente olhar para a condição, né? O que é para essa lâmpada acender? O que precisa? Precisa do interruptor 1 ou do 2. Bem simples, né? Bem tranquilo. Esses 2 caras aqui, eles têm, a gente chama de tabela verdade, que é um elemento que a gente usa em lógica binária. Porque no curso de automação você vai ver isso, até recomendo que você dê uma olhada e confira a primeira aula do curso. É um curso bem barato também para você fazer lá. Tá no Hotmart, dá uma olhada lá depois que você terminar esse vídeo. Eu vou falar um pouco sobre lógica binária, né? Esses caras aqui, eles resultam em uma tabela bem simples, que se você for procurar a tabela AND, ou tabela E, tabela OR, ou tabela OU, é até fácil da gente pensar aqui, né? Acho que eu vou fazer ela aqui rapidinho, porque não é tão complexa assim. Então, como eu tenho 2 lâmpadas, 2 interruptores, né, que são as minhas condições, eu tenho 4 combinações deles, né? Então eu vou colocar aqui essas combinações, ó. O interruptor 1 tá aqui, interruptor 2 e a lâmpada.
E eu vou tratar aqui, ó, quando o interruptor 1 tiver acionado, eu vou usar o número 1, que vai ser uma lógica binária, uma expressão binária, e quando ele estiver desligado eu vou usar 0. Então, vamos para as condições, né? Eu tenho a condição que o interruptor 1 vai estar desligado, isso aqui é um 0, tá? E o interruptor 2 vai estar desligado. Se os dois estiverem desligados, a lâmpada vai estar desligada. Se o interruptor 1 estiver ligado, o interruptor 2 não estiver ligado, como a gente já viu aqui, não vai adiantar nada. 0 também. Agora, se o interruptor 1 estiver desligado e o interruptor 2 estiver ligado, a lâmpada também não vai ligar. A única condição que vai fazer com que ela ligue vai ser o interruptor 1 ou AND, né? O interruptor 2. Aí sim ela liga. Isso aqui, né, é só uma expressão, uma tabelinha daquilo que a gente viu ali na prática com a lâmpada acendendo ou não. Né? Vocês viram, fiz o teste. Se você não lembra, pode voltar ao vídeo lá que você vai ver que é exatamente assim. Já nessa tabela aqui, se a gente for repetir ela, o negócio muda um pouco. Então vamos lá. Interruptor 1, interruptor 2 e lâmpada. Então, de novo, ó, se o interruptor 1 estiver desligado, o interruptor 2 estiver desligado, lâmpada desligada. A gente fez o teste. E agora, ó, se o 1 estiver ligado e o 2 não estiver ligado, a lâmpada já liga. Porque já é suficiente, ó, para ele passar, chegar a tensão até a lâmpada só com um interruptor. Da mesma forma, se o 1 estiver desligado e o 2 estiver ligado, também vai ligar. E se os dois estiverem acionados, aí ela vai ligar também. Então é bem tranquilo. Isso aqui é o básico para a gente entender os comandos elétricos. Então, na próxima aula, a gente vai começar a estudar as partidas mesmo e compreender melhor, né, por que ela surgiu. Eu até tinha falado na aula passada que eu ia falar sobre isso essa aula, mas achei melhor dar essa pincelada aqui bem rápida sobre lógica, assim, que por mais que a gente não decore, eu fiz essas tabelas, mas na prática a gente não vai usar. A gente precisa mais ter uma percepção de como que funciona, né, e como que é as combinações dos elementos. Porque agora vamos fazer o seguinte, ó. Vamos fazer um exercício aqui. E se eu... Essa área que a gente tem aqui, né, são as condições. Então eu vou apagar esse cara aqui. Cara, eu vou pôr mais uma condição. Eu vou pôr no interruptor 3 agora. Então agora, ó, eu começo a deixar o sistema um pouquinho mais complexo. Porque agora, ó, eu tenho esse paralelo aqui do interruptor 2 e do 1. Só que se o 3 não tiver acionado, cara, isso aqui não importa. Então vejam que quando eu quero fazer uma espécie de bloqueio ou fazer com que essa lâmpada nunca funcione, qualquer elemento em série vai ter esse poder. Então lembrem disso, né? Quando eu quero que algo bloqueie, algo pare, algo relacionado à segurança, né? Porque uma lâmpada gera um risco para alguém? Difícil, né? Mas se eu quisesse criar um bloqueio para que ela acendesse, sempre ligaria em série, exatamente como eu fiz. Esses dois elementos aqui estão em paralelos entre si, mas eles estão em séries com esse cara, com o interruptor 3. Não importa como está o status deles aqui. Se o interruptor 3 não tiver acionado, o que está para cima ou para baixo, né? Eu coloquei aqui porque foi mais fácil de eu colocar no arranjo. Né? Não adianta, não vai funcionar. Então, lembrem desse elemento aqui, façam esse teste aí, com certeza vai valer a pena. E vamos fazer, vou fazer aqui como que tem que funcionar o circuito em paralelo da lâmpada mesmo, porque senão eu coloco aqui, e daí vem alguém nos comentários e vai falar, não, esse paralelo aí não está certo. Eu já disse que não é esse o comando que é feito nas casas. Vou colocar aqui para vocês verem como que tem que ser. Só para a gente finalizar aí. E pessoal, aproveitando, não esquece de deixar o like aí. Eu tô começando esse canal agora. Eu tenho um canal de games também. Vou deixar no final do vídeo aí o link para vocês irem até esse canal. Cara, é um canal bem legal. Jogo o jogo de
Play 4, jogo do Super Nintendo também, jogo antigo. Então dá uma conferida lá, dá uma força lá que vocês vão me ajudar. E não esquece de deixar o like e também comentar aí o que você achou da aula, se foi muito longa, muito comprida, o que vocês querem ver no curso do Cadissimo aqui, que o objetivo mesmo é aprender a mexer no Cadissimo. Ver que ele é uma boa ferramenta aí, uma ferramenta incrível na minha opinião, principalmente para aprendizado. Não acho que ela seja muito boa para você fazer comandos, criar comandos, comandos não, projetos, né? Fazer um projeto detalhado, com desenho, com referência cruzada, dá para fazer? Dá, mas a mão de obra que você vai ter é alta. A vantagem é que ele é gratuito, né? Então não precisa se preocupar com isso. Mas para fazer, executar projetos grandes, eu não recomendo. O projeto pequeno, projeto que não tem muitas ligações, eu acho tranquilo. Vou fazer a simulação aqui. O que acontece? Aqui eu consigo imitar um pino de 3 pontas, né? Um pino de 3 pontas, um interruptor de 3 pontas. Que eu posso... Não estou conseguindo alinhar. Bom, mas não tem problema, porque eu vou ter que mexer aqui nas ligações. Vamos pegar o fio de fase aqui. Se você lembrar do comando lá, vamos fazer ele aqui de volta só para a gente relembrar. O comando do interruptor paralelo, né? Você precisa dos interruptores paralelos, que são aqueles interruptores que têm 3 pinos, né? Você sempre vai ligar as extremidades deles aqui. E ele obrigatoriamente sempre vai ter que estar em uma posição, né? Então por isso que eu uso aquela chavinha ali no diagrama, né? Uma chave normalmente fechada e uma normalmente aberta. Ele sempre vai estar numa posição em relação ao pino central. Sempre vai ter isso aí. Então, em um pino você vai injetar a fase, o outro é o retorno para a lâmpada. Nossa, eu estou em cima do desenho aqui. Ninguém vai enxergar. Aí. E desculpa pelo desenho, né? Mas aqui desenhar no mouse não é muito fácil. E o neutro aqui, né? Então é isso que a gente precisa fazer. É isso que eu vou fazer lá no cá de cima. Ó. Entra a fase, pino central do interruptor, as duas extremidades dos dois interruptores você interliga dessa forma. Dá para interligar cruzado também, desde que você não feche o centro, né? Não vai dar certo. Daí o centro aqui vem para a lâmpada. Fazendo no cá de cima, ó. Então esse aqui é como se fosse um dos centros, né? E eu sempre vou ter uma posição igual, sempre vai estar fechado para um lado ou não. Aqui eu vou fazer a mesma coisa. Cara, eu acho que ele deu uma zoada aqui. Vamos colocar novamente, ó. Já coloco alinhado aqui, apesar de que não vai dar para deixar tão bem alinhado assim. Ah, e tem mais um detalhe aqui, ó. Eu vou deixar o mesmo nome só para mostrar para vocês, aproveitando. E aí na próxima aula, talvez fique mais fácil de visualizar isso. Aqui ficou meio curto também, que preciso cruzar. Que assim eu garanto que não vai... Não sei se vai passar, vamos ver. Ah, a fase aqui passou. Então... Tem um detalhe no catecismo também, que se você... O problema é que eu tinha que ter mostrado isso antes, mas beleza. É a questão da referência cruzada. O catecismo, ele trabalha com a referência cruzada baseada no nome que você dá para os elementos. Que na prática, né, quando você tem um diagrama ou um circuito de controle, um circuito de comando, ele também obedece isso aí. A diferença é que como está no papel, pode ser que você encontre erros e precisam ser corrigidos no projeto. Mas aqui, se você erra, faz isso que eu fiz, ó, coloca o mesmo nome. Às vezes você pega o padrão, ele já vem com o nome, né? Então, sempre que eu mover ele, ó, ele aciona também. Porque a referência cruzada, ela funciona justamente dessa forma. Eu acionei um elemento com esse nome, tudo nesse projeto que tem esse nome, eu compreendo que ele vai alterar o estado dele. Então é como se eu acionasse ele, eu tenho que acionar tudo com o mesmo nome. Para isso não acontecer, os nomes sempre têm que ser diferentes. Eles precisam ser diferentes.
Ó, então aqui, ó, acionei o interruptor 1, acendeu a lâmpada, acionei o 2, desliga. Ficou acionado. Se eu desacionar um, ela acende, ou se eu desacionar o 2, ela volta a acender. Então veja que a lógica para um interruptor em paralelo, assim ela funciona. E é assim que o interruptor em paralelo eu falo paralelo não é porque o circuito é paralelo, mas é porque eu tenho dois pontos de controle na lâmpada. É essa a ideia do circuito paralelo. Então eu quero ligar ela por um outro caminho ou desligar ela por um outro caminho, né? Que é o exemplo da escada. Então, imagine que a gente vai subir uma escada agora. Vamos voltar ao estado inicial, não vai dar diferença, né? Vou subir a escada, então estou no patamar de baixo, né? Vou acender a luz para mim subir. Acendi. Vou lá, subir. Imagina que está subindo. Cheguei lá, desliguei. Ah, beleza. Tem problema. Fui, sei lá, apaguei a lâmpada da escada, fui dormir. No outro dia, eu levantei, vou descer a escada. Então, volto aqui, acendeu. E assim que eu terminei de descer a escada, eu apago a lâmpada e vou embora. Mas vamos supor que mais uma pessoa vai descer agora. Então, se mais uma pessoa vai descer, ela vai começar por aqui. Então, ela vai acender de novo. Acendeu de novo, funcionou. Chegou aqui, apagou de novo. A única limitação, né, que quando você trabalha dessa forma, você nunca vai poder definir uma posição absoluta para os teus interruptores. Então, não é que ele vai ficar para a direita que ele vai acender ou vai ficar para a esquerda que ele vai acender. Tudo vai ser relativo em função do outro interruptor, né? Então, essa é uma das vantagens que você tem um comandinho bem comum. Eu fiz ele aqui no catecismo só para diferenciar. Talvez eu coloque no thumbnail do vídeo para não gerar problema. Mas assim, pessoal, espero que vocês tenham gostado. Foi uma aula bem básica, bem simples. Comenta aí embaixo do vídeo o que você quer ver no conteúdo do catecismo aqui. Eu pretendo fazer o máximo possível em comandos elétricos, que é o que eu trabalho bastante. O ideal para um curso de comandos, isso na minha opinião, eu acho complexo fazer um curso de comandos elétricos completo sem ser algo prático físico, certo? Então, aqui no Cadicimo, infelizmente, a gente sempre vai trabalhar com a questão virtual do negócio, né? Eu até poderia fazer vídeos montando o contador, montando o painel. Talvez eu até faça no futuro. Mas o melhor aprendizado é mexendo fisicamente, pegando nos fios, descascando, apertando bornes. Com certeza essa é a melhor forma. Sempre vou recomendar fazer isso. Se possível, você tiver condições de comprar materiais e montar, sempre vai ser muito bom. O nosso foco aqui vai ser a simulação de lógicas, de comandos e também apresentando as ferramentas do Cadicimo, que posteriormente, né, você mesmo vai poder fazer alguns projetos e vai poder fazer simulações, vai poder fazer testes. Vou montar um painel aqui, faz no Cadicimo, vê como vai funcionar, se precisar alterar alguma coisa, se todas as lógicas, tudo que você precisa fazer está atendendo. Às vezes você pode melhorar um comando que você já fez, você pode salvar. Até vamos fazer, aproveitando que eu falei nisso, vamos fazer o save aqui então. Então, se você fez os circuitos aqui, eu fiz tudo num só. Você pode fazer eles replicados, né? Acho que talvez até seria melhor ter feito assim, mas tudo bem. No script da aula aqui eu só deixei para montar eles, não tinha pensado nisso. Vamos salvar então. Eu venho aqui, ó, file. Venho em save as. Eu acho que eu cometi um engano aqui. Será que eu fiz isso? Não acredito que eu fiz isso. Não. Eu tô viajando. É que tá simulando. Eu achei que eu tinha digitado a senha errada. Se você tiver digitado a senha errada no card de cima, na hora que você abriu, você não consegue salvar e não consegue simular. Eu não sei nem por que ele abre até. É um problema. Eu achei que tinha feito isso. E ele não avisa que você digitou errado. Então tem essa questão também. Vamos ver feio aqui. Save as. Aí você pode colocar um nome aqui para colocar aqui lógicas. E vou salvar aqui. Essa pasta aqui é do meu curso. Se você tiver interesse, dá uma olhada lá, vale a pena. Vou salvar. Tá salvo. Já fica o nome aqui. Eu espero que vocês tenham gostado da aula. Não esquece de se inscrever no canal. A partir de agora eu vou tentar manter uma frequência maior dos vídeos. E faz os seus comentários aí o que você está achando, o que você quer ver no futuro. Beleza, pessoal? Dá uma conferida no meu curso online lá na Hotmart. Tá um preço bem legal, preço bem barato. Você que já tem uma noção de comandos elétricos,
vai poder aprender ali como você converte esses diagramas que a gente vai aprender aqui em lógica de PLC, de CLP. Como que eu faço isso aqui e para o CLP? Se você não sabe como fazer isso, dá uma olhada lá e você vai aprender. No mais é isso, um abraço a todos e até mais.